Olá, então vamos continuar a aula, né, explicando sobre o medo, a ansiedade, a forma que a gente interpreta a vida. Então eu vou te explicar alguns pensamentos que atrapalham e aumentam o nosso medo e pioram ainda mais a nossa ansiedade, né? Eu vou deixar para o final do curso, gente, as explicações fisiológicas, né, o sistema, o cérebro, né, a questão do sistema límbico, as lógicas do medo e da ansiedade. A parte mais teórica eu vou deixar para o final, tá bom? Então eu vim trazer as técnicas, então agora você vai começar pela mais importante. Não adianta você fazer yoga, fazer relaxamento, buscar felicidade, pensar positivamente, se você não sabe trabalhar os seus pensamentos. Então vamos supor que você faça yoga, mas aí vive uma situação complicada, né, com alguém ali, a ansiedade começa a tomar conta, você começa a ter pensamentos ali que atrapalham a sua fisiologia, aí você começa a ter taquicardia. Então não adianta fazer yoga se você não sabe lidar com essas situações. E o que eu expliquei para vocês na última aula foi exatamente isso, né? Então a forma que você encara, né? Se você gosta de um filme ou não gosta, vai depender também das situações. Se você gosta de uma situação, se essa situação te influencia negativamente e você não sabe pensar em relação a ela, não adianta fazer yoga, tá? Então aqui também você vai ter um monte de técnica, só que você primeiro vai aprender a pensar de uma forma que vai melhorar a sua relação com a vida, com as pessoas e com o medo e a ansiedade, tá bom? Então vamos para a primeira técnica, né, do pensamento. Com essas técnicas agora, né, de pensamento, em 21 dias, você seguindo, né, esses dias todos, essas técnicas, você vai sentir a ansiedade com muito menos sofrimento, porque a ansiedade faz parte da nossa vida. Então, são 21 dias, é uma jornada de 21 dias, né, que você veio buscar aqui para diminuir ali sua ansiedade, para parar de sofrer com ansiedade. Então, bora lá para a prática, né, e depois para os estudos teóricos, para a fisiologia, para a história, tá? Então, já vamos começar a trabalhar aí para diminuir essa ansiedade de vez. Como eu disse na última aula, a ansiedade, ela nos limita, né? Ela nos impede de fazer as coisas. Então, os nossos pensamentos, eles são gatilhos para esses problemas, tá? Que a ansiedade causa, que o medo causa. A ansiedade, ela pode te proteger se ela vier como uma precaução, né? O medo, ele previne e a ansiedade, ela prepara a gente para a vida, né? Para o futuro. Então, se você não tem medo, você começa a atravessar a rua aí sem olhar. Se você não tem ansiedade, você não se prepara para uma prova. Mas quando ela vem, né, te oprimindo, te limitando, fazendo você evitar, fugir da vida, das situações, das pessoas, ela se torna um enorme problema, tá? E eu vou aqui te ensinar que existem pensamentos que prejudicam ainda mais, né? Nos meus milhares de estudos, né, de curso, de livro, de experiência na clínica, eu encontrei mais de 19 pensamentos. Na verdade, nas técnicas aparecem 12 pensamentos, tá? Se você for olhar no TCC, aparecem 12 pensamentos. Só que eu fui esmiuçando com o que meus pacientes traziam. Então, né, no decorrer do curso ainda pode aparecer mais. E aí eu vou chamar esses pensamentos de formiga, tá? De um livro muito maravilhoso que eu li há anos atrás. E quando eu peguei esse livro para ler, eu já quis fazer um curso dele. Só que precisava estudar um pouco mais, né, sobre ansiedade. Eu não sou neurocientista e esse livro é do Dr. Daniel Amen. Ele é clínico psiquiatra da Califórnia e nesse livro, o título do livro é Transforme seu cérebro, transforme sua vida. Mas nesse livro, por exemplo, ele falou de 9 pensamentos, né? Então, eu fui juntando vários pensamentos aí. E hoje eu tenho 19, tá? Ele chama, o autor, né, o Daniel, ele chama os pensamentos de formiga. Né? Ele fala que são pensamentos queixosos, que parecem ter vida própria. Porque vamos supor, né? Todo mundo aí na cozinha já teve episódio de formiga em algum potinho, em algum buraquinho. Então, pensa aqui comigo, né? Imagina uma vasilha, né? Ou um cantinho aí da sua casa, da sua cozinha, com algumas formigas. Minutinhos, segundos depois, você percebe que já tem milhões de formigas, já tomou conta do potinho. E é assim que as formigas começam, né? Então elas começam um pouquinho, aí vem uma, mais uma, até juntar aquele punhado e aí você não sabe nem de onde que ela veio,
né? Tá ali, tomou conta da vasilha. Se demorar muito, ela vai tomar conta da sua cozinha, né? Então ele fala que os pensamentos são igual formiga, né? Se você deixar, ela toma conta da sua vida, né? Se um pensamento negativo vem, aí depois vem mais um, aí você começa a se comunicar com uma pessoa e ela também começa a reclamar e vai pensando, aí junta um monte de gente reclamando e aí cada dia que passa você tá mais negativo, né? Então vou começar com o primeiro pensamento formiga. Um pensamento que é para que você não se torne refém, tá? Desse primeiro pensamento e para aparecer nenhum outro pensamento aí, tomar conta da sua vida, da sua história, do seu futuro, tá? Então, o primeiro pensamento formiga é o pensamento sempre ou nunca. Generalização, tem vários nomes, tá? Desqualificação do positivo ou supergeneralização. Eu vou te dar alguns exemplos, né, desse pensamento. Vamos supor que você está falando com seu marido e aí você pensa assim, ele sempre me diminuiu, toda vez que eu vou conversar com ele sempre me diminui. Ou então você pensa, né, nos seus amigos, ninguém liga para mim, ninguém me telefona, ninguém se preocupa comigo. Ou então no futuro, eu nunca vou conseguir ser alguém, né? Todo mundo é falso, meus filhos nunca me ouvem. Isso acontece quando você pensa que alguma coisa que aconteceu lá no passado, né, vai sempre acontecer. Então você interpretou a situação lá no passado e aí traz para agora, como se nunca pudesse ser diferente, tá? Então, por exemplo, você teve uma mãe ali muito nervosa, né? Você tem uma mãe muito nervosa ou teve. E aí você fica pensando, ela tá sempre gritando comigo, né? Apesar de, na realidade, ela só gritar de vez em quando, né? Quando você deixa ela nervosa ou quando ela está nervosa. Mas o simples pensamento, né, que eu não quero que minha mãe fique sempre gritando comigo, eu fico pensando, minha mãe sempre grita comigo e toda vez que eu chego perto dela eu estou sempre apreensiva, tá? Quem pensa dessa forma costuma tirar uma conclusão muito radical, né? Generaliza a situação. É uma conclusão radical, super negativa, pesada, né? De tudo e de todos, né? Que vai além do real. Então a gente busca aqui, gente, trabalhar a realidade, tá? Que a situação ela seja coerente com a realidade. Que você não tenha um pensamento, um comportamento desproporcional. Essa imagem desproporcional da situação que faz as pessoas ficarem com medo, ficarem ansiosas e perderem muitas chances na vida. Então, quando a pessoa pensa dessa forma, ela descarta as características positivas, evidenciando, colocando ali como valor apenas as coisas negativas. A pessoa é muito boa na escola, mas acontece alguma coisa ou na escola, no trabalho, aí você tem uma matéria, uma função que você não consegue realizar, e aí ela já pensa que ela tem dificuldade em tudo, né? Eu não faço nada certo, eu sempre tiro nota ruim, tudo que eu faço, nada que eu faço presta, né? Então ela se acha tão ruim em tudo que faz que a vida fica triste, né? Fica fria. E qual que é a solução para essa formiga, né? Esse tanto de formiga ali tomando conta, esse pensamento tudo ou nada tomando conta da sua vida? Se você se pegar pensando nesses termos, né, absolutos, radicais, incoerentes, né, que as coisas negativas tomam conta, né, da sua vida, você vai parar e fazer o exercício de se lembrar de exemplos que negam essa interpretação de tudo ou nada. Então, por exemplo, eu tirei uma nota ruim, mas eu sou boa em outras matérias, isso não vai tirar o meu brilho do dia, né? Minha mãe grita comigo quando eu faço algo que a desagrada ou quando ela está nervosa. Mas isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal, eu também fico com raiva de vez em quando, e a gente gosta de rir junto, fazer coisas juntas. Se um projeto deu errado, mas eu tenho outros projetos que deram certo, né? Eu acho que uma pessoa é falsa, mas não quer dizer que todas as pessoas que eu convivo são falsas. Às vezes eu acho que as pessoas não ligam para mim, mas eu também preciso, né, ligar para as pessoas, procurar as pessoas, demonstrar interesse, né? De repente eu que estou me afastando das pessoas. Vamos supor que eu ache que meu marido fala coisas que me diminuem, mas eu também preciso conversar sobre isso com ele, eu preciso resolver a situação com ele, que eu não gosto disso. Ou então ele faz uma piada e eu levo, né, de uma forma radical. Mas o que eu falo o seguinte, gente, que não é para vocês ficarem achando que tudo
um mar de rosas, né? Às vezes realmente existem coisas, igual eu falei, né? Se o marido ali fala alguma coisa que te diminui, não é para você falar assim, não, ele não falou uma coisa que me irrita. Não, você vai lá, vai sentar, vai conversar e vai tentar resolver essa situação. Só que você não pode transformar tudo em negativo. Ah, não, tudo que ele fala me diminui, né? Então você precisa ser mais coerente, mais realista com o seu pensamento e com a situação que você está vivendo, tá? Então vamos para um outro pensamento. É a formiga número 2, né? É concentrando-se no negativo, abstração seletiva, filtro mental no negativo, tá? Esses são os nomes. Quem pensa dessa forma tem foco apenas no lado negativo. Existe uma diferença do pensamento sempre ou nunca, né? Que eu vou explicar com um exemplo. O psiquiatra Daniel, né, autor do livro que eu comentei com vocês, ele fez uns tratamentos com os palestrantes. Depois das apresentações desses palestrantes, eles pediam para o público, né, preencher um formulário de avaliação de como é que foi a palestra. Se recebessem de volta, né, 100 formulários, por exemplo, e apenas 2 deles fossem terríveis, né, falassem muito mal da palestra deles, da fala deles, da voz deles, imagina aí quais os formulários que recebiam a atenção dos palestrantes. É isso mesmo, só os negativos, né? Se você faz isso, presta atenção, né? E o que o Daniel fez, né? O psiquiatra, que ele trabalhava com eles. Eu indico também, né? O que ele fez, eu indico para vocês aqui como uma solução desse pensamento, tá? Só com foco no negativo. Ele foi ensinar os palestrantes a se concentrarem naqueles que foram positivos para se motivarem, né? Para comemorar tudo de bom que eles falaram. E o que era muito importante aprender com as avaliações negativas era o que eles poderiam melhorar, mas não seria exatamente o lado negativo que eles levariam em conta. Você precisa realmente ver, né? Você não vai ignorar as críticas, né? Não é virar as costas para as críticas, porque elas também fazem a gente crescer. Mas é para você levar de um modo equilibrado, positivo, de crescimento, tá? Quando a gente concentra apenas no negativo, principalmente como erro, como culpa, como castigo, né, das situações, isso faz com que a gente se sinta mal, se sinta desmotivado, por isso que as pessoas desistem, né? Imagina, todos eles desistirem de fazer palestra. Eu não estou sugerindo aqui, né, mais uma vez, né, que você veja o mundo por uma lente cor-de-rosa, né, que apenas se influencie ativamente pelo positivo e ignore as coisas negativas, né? Eu sugiro que você se influencie pelo positivo, para dar mais equilíbrio, para dar mais força, mais autoestima, mais coragem, né, mais otimismo, em um mundo que você sente tão frequentemente como sendo negativo, né? O tempo inteiro você está pensando no negativo, então tenta trabalhar esse otimismo, essa positividade, tá? Então, veja alguns pensamentos aqui com foco no negativo e na desmotivação, presta atenção. Tirei 10 em matemática, mas não conta, porque todos tiraram, né? Ah, eu tô igual a todo mundo. Ai, que lugar lindo, mas eu não gostei porque não tem cadeira, né? Eu achando a temperatura ruim. Tá todo mundo me olhando, né? Mas eu aposto que eles não gostaram de mim. Tá vendo algum defeito aqui. Eu não tenho amigos, só 3, mas também não interessa, né? É muito pouco. Então, olha só, pega uma coisa boa e enche de coisa ruim, tá? Agora eu gostaria que vocês anotassem aí e avaliassem se você tem essa capacidade, né, de ressignificação em cima desses 2 pensamentos aí que eu coloquei para vocês. Vamos ressignificar, transforme esses pensamentos de acordo com as soluções. Então você vai sentar, vai avaliar, vai anotar e vai tentar ressignificar para melhorar aí a forma de encarar a vida. Mas daqui a pouco tem muito mais pensamento, tá?